Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo da aula passada, em que nós vimos aí a apresentação da tensão alternada, né? Um sinal gráfico aí de tensão alternada, e hoje nós iremos ver aí o modelamento matemático, né, desse sisteminha, como que nós trabalhamos na análise de um circuito AC, né, que é de corrente alternada lá do inglês. Muito bem, então nós temos que nessa aula os seguintes objetivos, né? Então eu irei trabalhar com vocês o modelo matemático da função senoidal para a alimentação do circuito, né? Então a tensão de corrente alternada é uma tensão cíclica, né? Ela tem positivo e negativo, que se repetem aí ao longo do tempo. Então nós iremos entender como funciona a parte matemática para descrever aquele gráfico que nós vimos, aquela onda senoidal da aula passada, né? Na sequência, vou falar da potência dissipada em uma carga resistiva, né? Então, se eu tenho uma fonte alternada alimentando uma carga resistiva, como eu vou proceder aí para o cálculo de potência? Nós vamos entender. Na sequência, análise do circuito AC em valores eficazes, né? Então, tem uma fonte de alimentação senoidal, eu preciso converter ela para valores eficazes, né? Eu não posso trabalhar ali com valores instantâneos. Para projeto a gente foca sempre em valor eficaz ou valor RMS. Por fim, um exemplo aí numérico contemplando esse tipo de análise, né? Muito bem, então a análise de corrente alternada, nós temos ali o seguinte, né? Quando se trata de análise de circuito de corrente alternada, devemos ter em mente que os parâmetros a serem usados no cálculo de corrente e de potência são os parâmetros RMS, ou ainda valores eficazes, tá? A seguir é mostrado o modelamento matemático adotado para uma função senoidal para tensão de alimentação. Então aqui tensão de alimentação tem esse formato aqui, né? Então, se eu quiser descrever matematicamente aquela onda senoidal que nós vimos na aula passada, eu devo escrever ela neste formato aqui, tá? Onde o Vzinho de T é o valor instantâneo da tensão elétrica. Então lembra lá, nós tínhamos um valor zero num instante de tempo, depois um valor máximo, zero de novo, um valor mínimo, daí zero, valor máximo e vários valores aí nesse meio tempo, né? Então, por um certo instante de tempo nós temos um valor aí instantâneo de tensão. Vp é o valor de pico da tensão de alimentação, tá? Então, tenho a alimentação senoidal e tenho ali um valor máximo, né, que a onda atinge. Então, ela parte do zero, vai até o máximo, vem para o zero, vai para o mínimo, passa pelo zero de novo, vai ao máximo, e o máximo é o Vp, e quando nós temos aí uma tensão simétrica, que é o caso da rede elétrica, o valor mínimo é menos Vp, é o espelho, né? Ômega é o valor da frequência angular, também usado aí na análise de circuitos quando se tem elementos reativos, né? Então, o indutor, capacitor entra esse carinha aqui no cálculo, né? E o T, que é um instante de tempo que gera a tensão, né? Então, por exemplo, num instante de tempo 1, né? Tensão senoidal lá em 1 segundo gera o valor de pico, tá? Então, quando eu substituir 1 aqui, fazendo o seno de ômega t, vai gerar 1 vezes Vp, é o valor de pico, tá?
Então, a tensão para 1 segundo equivale à tensão de pico. Poderia ser equivalente à tensão mínima, né? Menos Vp, se o seno aqui desse menos 1, apenas para exemplificar, né? Que para cada valor de tempo aqui, nós substituímos aqui dentro do seno e obtemos um valor de tensão, tá? Com base nesta função. Muito bem. Para a análise do circuito CA, é necessário estabelecer o valor eficaz da tensão aplicada no circuito e, portanto, tendo a função matemática da tensão de alimentação, basta verificar qual o valor de pico e substituir na fórmula do valor eficaz, né? Então, aqui está o valor eficaz, formulinha que nós vimos na aula passada. O V eficaz é o valor RMS, ou o valor eficaz da tensão, e o Vp é o valor de pico da tensão de alimentação, tá? Então, esse Vp nós teremos lá da função senoidal, tá? Então, o Vp é o caré que multiplica o seno, tá? Então, vai lá, retira o valor que multiplica o seno e teremos o valor de pico. Faz esse valor sobre raiz de 2 e daí sim já temos o valor eficaz. Legal. Agora, analisando um circuito resistivo, temos aqui uma fonte de tensão alternada, né, com o modelo V de T, em que V de T representa para nós essa função senoidal, e uma carga resistiva, passiva, né, que vai aí fazer uma limitação de corrente no circuito e vai consumir, portanto, uma potência, denominada de potência ativa ou potência útil. O valor eficaz, né, vai ser retirado através do valor de pico, né? Esse valor de pico sobre raiz de 2 é o valor eficaz. Tendo o valor eficaz da tensão, para determinar o valor eficaz da corrente é bem simples. O valor eficaz da tensão sobre resistência, né? A lei de Ohm gera o valor eficaz da corrente em amperes. E para o cálculo da potência dissipada é bem tranquilo. Nós temos aí a corrente circulando, né? Então, Então, a potência dissipada será resistência vezes a corrente eficaz ao quadrado, tá? Essa potência dada em watts. Muito bem. Agora eu trago um exemplo, né, para elucidar aí de forma numérica, né, esse conceito. Um exemplo que nos diz aí o seguinte: em um circuito de corrente alternada, tem-se o seguinte sinal de alimentação, tá? Então, nós temos esse sinal aqui, percebam que já temos todos os parâmetros, né? Este carinha aqui, que é o valor de pico, e este carinha aqui é a frequência angular. Sabendo que esse sinal é aplicado a uma carga resistiva de 10 ohms, tá? Então, a carga de saída do circuito, uma carga de 10 ohms, pede-se para determinar os seguintes itens. A. O valor eficaz da tensão de alimentação. B. O valor da corrente elétrica consumida pelo circuito. E C. A potência média sobre a carga. Então, resolvendo ali o item A, que é o mais tranquilo, né? Temos aqui a função senoidal. Para determinar o valor RMS, ou valor eficaz, devemos selecionar aqui o valor de pico, que é esse 28,28 volts. Então, tendo-se aqui o valor de pico, eu substituo na formulinha do valor eficaz, ou ainda valor RMS, né? Vai ficar 28,28 dividido por raiz de 2, temos aí 20 volts. Esses 20 volts são aí, né, aliás, essa tensão aqui, a tensão eficaz,
é a tensão de alimentação, tá? Então, a nossa fonte vai ter uma alimentação de 20 volts. Daí você para e pensa, puxa, mas não era 28,28? Não, né? Isso aqui é um instante de tempo. É o pico máximo da senoide, um instante. Depois a senoide decai, né? Vai para valores negativos. Tem um pico de menos 28,28, lá, negativo. Depois volta, passa por zero. Então, se a gente fosse trabalhar aqui de forma instantânea, teria valores modificando aí para cada instante de tempo, né? Então, para não se ter isso, trabalhamos aqui com o valor eficaz, que é uma média, né? Uma média quadrática desse sinal, que nos gera uma tensão de 20 volts. Tá? Então, por este caso aqui, temos 20 volts na alimentação. Muito bem, sabendo o valor da fonte eficaz e tendo o valor da carga resistiva, eu posso então montar o circuito equivalente em valores eficazes, né? Então, fonte 20 volts eficazes e a carga aqui 10 ohms. O que fica faltando é a corrente, né? Então, se eu tenho o circuito fechado com uma fonte de tensão e uma carga resistiva, eu tenho o surgimento de uma corrente elétrica, né, dada em amperes. Então, para calcular esta corrente, basta nós aí atribuirmos a lei de Ohm, né? Então, pela lei de Ohm, corrente eficaz equivale a tensão eficaz sobre resistência, portanto, 20 dividido por 10, né? Então, nós temos uma corrente de 2 amperes. Essa é a nossa corrente aqui que vai circular neste circuitinho. Muito bem. Tem a corrente, tenho a tensão, tenho o valor de resistência, posso definir a potência dissipada, né? A potência dissipada é resistência vezes corrente ao quadrado, potência dada em watts. Essa potência será resistência vale 10, corrente vale 2, né? 10 vezes 2 ao quadrado, a mesma coisa que 10 vezes 4, né? Que equivale, portanto, a uma potência de 40 watts. Tá? Então, essa potência de 40 watts, ela é a potência que seria dissipada também para o caso de eu alimentar esse circuito com 20 volts de corrente contínua. Tá? Então, isso aí é muito interessante, né? Então, puxa, se eu tenho uma carga que consome 40 watts em AC, qual que é a tensão de alimentação de corrente contínua que eu tenho que colocar para que ela consuma aí os 40 watts? Tensão de corrente contínua equivale aí a tensão em valores eficazes, né? Então, se a tensão do valor eficaz é 20, a tensão de corrente contínua para gerar a mesma potência deve ser aí também de 20 volts. Então, isso daí até na definição do valor RMS vem isso, né? Então, do conceito de energia, eu quero ter em alternada a mesma energia, né, sendo fornecida que eu teria para um caso de corrente contínua. Corrente contínua não tem erro, né? Como é uma linha, então se eu tenho uma alimentação de 20 volts, é 20 volts em todos os pontos. Agora, em alternada, a gente já sabe que isso muda, né? Então, para este caso, nós temos uma alimentação de 28,28 vezes seno de 600T. Então, essa era a alimentação, não apenas 20, né? Porém, fazendo a média do sinal senoidal, conforme eu comentei na aula passada, nós chegamos que para este sinal senoidal, a tensão de alimentação eficaz, que vai produzir aí a mesma energia equivalente a 20 volts de corrente contínua, né? É exatamente essa função aí que foi colocada no exemplo. A outra coisa também que eu vou comentar com relação à potência, talvez vocês tenham
já visto, né, a formulinha de potência para circuitos elétricos de uma outra forma, né? Normalmente apresentam essa formulinha aqui em função da tensão, né? Então fala potência igual tensão vezes corrente. Funciona também, né? Se eu pegar a tensão, vale 20 volts, corrente 2 amperes. Então 20 vezes 2, nós temos aí 40, né? Então a potência aí, nesse caso, poderia ter sido calculada tanto por esta formulinha quanto ali pelo V vezes I, né? Que também equivale à potência elétrica. Certo, turma? Então é isso. Eu agradeço aí a atenção de todos em mais uma aula. Lembrando sempre que eu estou disponível no chat de dúvidas, né? Caso vocês tenham algum tipo de pergunta, né? Alguma colocação aí, um ponto que não entenderam muito bem da aula, podem chegar no chat e já colocar ali, que eu irei retornar assim que eu ver, né, essa pergunta, dúvida aí. Certo? Grato a todos aí mais uma vez. Bons estudos. Até